Nesse vídeo, estaremos lendo diversos textos que mostram que só há um Elohim vivo e verdadeiro. Somente a Ele poderemos clamar com a certeza de que Ele tem o poder para nos socorrer no tempo da angústia. Se clamarmos a qualquer outra pessoa, a um espírito, ou a uma imagem de escultura, ou qualquer entidade, não obteremos o socorro que nós precisamos, a solução para os nossos problemas, porque só há um Elohim verdadeiro. Os outros, inventados por religiões, não podem ajudar o ser humano a resolver os seus problemas. E o principal problema reside em como vencer a morte, em como não ser atingido pela condenação eterna. A salvação vem de Jeová. E para que possamos alcançar essa salvação de Jeová quando nós clamarmos a Ele, nós precisamos proceder conforme as suas instruções. E nós vamos ver, através da leitura de textos na Escritura Sagrada, que é a palavra de Elohim, como procedermos para obtermos de Jeová a resposta, para obtermos de Jeová a atenção ao nosso clamor. Vamos começar lendo o livro de Shemot. Em português, nas versões, aparece Êxodo, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 5, que são ali alguns dos primeiros mandamentos das 10 palavras que Jeová pronunciou diante do seu povo, o povo de Israel, quando se encontrou com eles ali ao pé do monte Sinai. Está escrito assim: Não terás outros Elohim diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no Shamaim, nem embaixo na Eretz, nem nas águas debaixo da Eretz. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Jeová teu Elohim, sou El zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, veja que Jeová não admite que haja diante dele qualquer outra entidade, pessoa, objeto, sendo chamada de Elohim, porque só há um Elohim, Jeová. E ele diz para não fazer nenhuma imagem de escultura. Então você que tem uma religião que faz com que você dirija as suas preces a uma imagem de escultura, que faz com que você se prostre, se encurve diante de uma imagem de escultura, ainda que isso seja chamado de veneração, Jeová, o Elohim Criador, não admite que nós procedamos assim. Não farás imagem de escultura, não fazer. Nenhuma semelhança do que há em cima no Shamaim, em português céu, nem embaixo na Eretz, em português terra, nem nas águas debaixo da Eretz. Então, não podemos fazer nem semelhança de ser humano, nem semelhança de animal, nem semelhança de qualquer coisa e nos prostrarmos diante dessas imagens chamando Elohim. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Não acender vela, não queimar incenso, não oferecer comida, libações, bebidas, não fazer qualquer oferenda, porque isso é um serviço ao ídolo. Porque eu, Jeová, teu Elohim, sou El zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aqueles que odeiam Jeová são justamente os que não o obedecem, porque nós manifestamos o nosso amor ao verdadeiro Elohim quando nós o ouvimos e obedecemos às suas palavras. E a gente vê outro detalhe aqui nesse texto, é que Jeová, ele não só amaldiçoa a pessoa, mas como também os seus descendentes herdam essa maldição proveniente da idolatria. Vamos ler o texto seguinte, que se encontra em Devarim, capítulo 4, versículo 39 e versículo 40. Devarim, em português, significa palavras. É o quinto livro da Escritura, que se chama Deuteronômio nas versões em português.
Devarim 4, versículos 39 e 40. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só Yahová é o Elohim. Em cima no Shammai e embaixo na Eretz, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os teus Yamim na Eretz que Yahová teu Elohim te dá para todo sempre. Yamim, em português, nas versões aparece dias. Yamim são dias como se escreve em hebraico. Então aqui aparece mais uma vez Yahová dizendo, através do seu servo Moshe, que devemos refletir no nosso coração e entender que só há um Elohim, e Yahová é o Elohim, em cima no Shammai, no céu, e embaixo na Eretz, na terra, nenhum outro há. Guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, para que te vá bem a ti e a teus filhos. Então, se nós não quisermos que aquela maldição que passa de pai para filhos até a terceira e quarta geração por causa da idolatria, o que nós temos que fazer é guardar os estatutos e os mandamentos de Jeová, que é o verdadeiro Elohim. E assim a bênção dele estará sobre nós e os nossos dias serão prolongados. Vamos ao próximo texto, que se encontra também nesse livro, Devarim, no capítulo 6, versículos 13 a 15. Devarim, nas versões em português Deuteronômio, capítulo 6, versículos 13 a 15. Yahová teu Elohim temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros Elohim, os Elohim dos povos que houver à roda de vós, porque el zeloso é Yahová teu Elohim, no meio de ti, para que a ira de Yahová teu Elohim se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da Eretz. Eretz, mais uma vez, terra em português. Então aqui Yahová ordena que ele é que deve ser temido, respeitado, reverenciado. É ele que deve ser servido. Nenhum outro, nenhuma imagem de escultura, nenhuma entidade, nenhuma objeto, nenhum outro nome deve ser servido em qualquer que seja a instituição ou religião. Isso não é admitido pelo Criador. Porque se você não fizer conforme ele ordena, o Criador de todas as coisas, que nos dá a vida, nos dá o ar que respiramos, que nos dá força para levantarmos todos os dias, ele ficará irado contra nós e acabaremos sendo destruídos diante da sua face. Então, ele coloca que devemos, pelo seu nome, jurar, não seguir a outros Elohim. Qualquer outro Elohim de outro povo, de mitologia, de religião, não serve. Yahová não admite. Ele é Elohim único. O próximo texto se encontra também neste livro de Devarim, em português Deuteronômio. E aqui a gente já vai notando quantas vezes Yahová, o Elohim verdadeiro, chama a atenção do seu povo para essa questão da idolatria. E nós sabemos que nós vivemos num país, o Brasil, que as pessoas muitas vezes batem no peito dizendo que é a maior nação cristã do mundo. No entanto, você vê esses chamados cristãos homenageando ídolos, homenageando imagens de escultura, homenageando entidades e não ao verdadeiro Elohim, não a Yeshua, o seu filho que está à sua destra e que reina sobre as nações. E isso, obviamente, atrai a ira de Elohim, conforme o texto que nós estamos lendo aqui. E para que a ira de Elohim seja aplacada, devemos dar atenção ao que Elohim diz e clamar a ele e não a outro Elohim. Portanto, se você quiser clamar, obter socorro, não adianta você jejuar, não adianta você madrugar, passar a noite virando em oração, se você está clamando a uma falsidade, a um falso Elohim. Porque uma imagem de escultura não poderá te responder nem te atender. Só
A salvação vem só de Yahuvá. Então leiamos aqui o próximo texto, que se encontra em Devarim 8, versículos 18 a 20. Antes te lembrarás de Yahuvá, teu Elohim, que ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste Yom, ou neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres de Yahuvá, teu Elohim, e se ouvires a outros Elohim, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis, ou seja, certamente morrereis. Como as nações que Yahuvá destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz de Yahuvá, vosso Elohim. Então, o texto mostrando aqui que se nós abandonarmos a Yahuvá, o único e verdadeiro Elohim, para clamarmos a qualquer outra pessoa como se fosse Elohim, Yahuvá, ele não vai poupar a vida dessa pessoa. O próximo texto se encontra em Devarim também, capítulo 11, versículos 16 e 17. Diz assim: Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros Elohim, e vos inclineis perante eles. E a ira de Yahuvá se acenda contra vós, e feche ele o Shamaim, ou seja, o céu, e não haja água, e a Eretz, ou seja, a terra, não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa Eretz que Yahuvá vos dá. Nós vivemos num país que já foi escrito a respeito dele que em plantando tudo dá, ou seja, é uma terra fértil, nós temos um território abundante em riquezas, em fauna, flora, em riquezas naturais, riquezas de metais, de minérios. No entanto, se o povo é um povo escravizado, ele não desfrutará disso. Aqui temos sol o ano todo, né? Temos as condições climáticas necessárias para que a terra produza. No entanto, se o povo permanecer na desobediência, ignorando o seu Criador, não haverá chuva. E se houver chuva, vai ser para causar inundações, causar destruição. Então é necessário que a gente guarde o nosso coração para que nós não nos desviemos de Yahuvá para seguir a outros Elohim, porque Elohim só há um. Os outros são falsidade. Mais uma vez aqui, mais um texto nesse livro de Devarim, que em português aparece Deuteronômio, no capítulo 28, versículos 13 e 14. Mais uma vez, Yahuvá vai chamar a atenção para que não nos desviemos após outros Elohim. Diz assim: E Yahuvá te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos de Yahuvá teu Elohim, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros Elohim, para os servires. Então, eu recomendo que vocês leiam esse capítulo 28 para ver o resultado na vida da pessoa que dá ouvidos à voz de Elohim e guarda os seus mandamentos, tomando verdadeiramente como seu Elohim, não dando ouvidos e não seguindo após Elohim falso. Porque esse mesmo texto vai demonstrar qual é o resultado na vida daquele que não dá ouvidos à voz de Yahuvá e não toma o cuidado de guardar os seus mandamentos. Partindo agora para outro livro, vamos ver mais textos mostrando que Elohim não admite que se cultue, que se preste serviço, que se faça clamor a qualquer outro Elohim. Agora no livro de Shofetim, que em português aparece Juízes, no capítulo 2, versículos 12 a 14. Shofetim, capítulo 2, versículos 12 a 14. Diz assim: E deixaram Yahuvá, Elohim de seus pais, que os tirara da Eretz, ou seja, da terra de Mitzraim, e foram-se após outros Elohim,
dentre os Elohim das gentes que havia ao redor deles. E encurvaram-se a eles e provocaram Yahová a ira. Porquanto deixaram Yahová e serviram a Baal e a Astarot, pelo que a ira de Yahová se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam estar em pé diante dos seus inimigos. Olha, veja bem o resultado no povo de Israel, porque eles deixaram o Elohim de seus pais, Yahová, que os tinha tirado da escravidão em Mitzrayim para que eles habitassem numa boa terra, numa boa Eretz. E eles abandonaram a esse Elohim verdadeiro para seguir a outros Elohim, imagem de escultura, cultuar o sol, a lua, as estrelas, fazer reverência à rainha dos mares e a outras entidades inventadas pelos homens. E Yahová se irou, porque ele não admite isso, ele é o dono de tudo, porque eles serviram a Baal e a Astarot. E o que aconteceu? Yahová tirou a sua proteção sobre o povo, e os ladrões começaram a saquear o povo de Israel. Enquanto o povo tem a proteção de Elohim, os ladrões, os corruptos, os homens violentos não têm vez, porque a justiça prevalecerá. Porque quem obedece os mandamentos de Elohim estará cooperando com a projeção da justiça e da verdade. E aqueles inimigos que estavam sendo retidos de fazer mal ao povo de Israel, agora estavam saqueando o povo de Israel e estavam dominando sobre eles, por causa do abandono deles do verdadeiro Elohim. Ainda nesse livro, Shofetim, em português Juízes, no capítulo 10, nós temos um outro caso que mostra o resultado na vida dos israelitas, na sua relação com Yahová. Shofetim 10, versículos 6 a 16. Diz assim: Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos de Yahová, e serviram aos Bealim e a Astarot e aos Elohim de Aram, em português aparece Síria, e aos Elohim de Sidom, e aos Elohim de Moav, e aos Elohim dos filhos de Amon, e aos Elohim dos Pelistim, e deixaram Yahová e não os serviram. E a ira de Yahová se acendeu contra Israel, vendeu-o em mão dos Pelistim e em mão dos filhos de Amon. Veja que Yahová entregou o povo de Israel, tirou a sua proteção de sobre ele, porque eles abandonaram a Yahová para servir a outros Elohim, cada um com a sua religião, cada um com sua crença, cada um com sua filosofia. E tudo bem, sigam os seus Elohim, mas eu não os protegerei mais. Continuando, e naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jardém, na Eretz dos Emorim, que está em Gilead. Até os filhos de Amon passaram Jardém, para pelejar também contra Jehudá, e contra Binjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram a Yahová, dizendo: Contra ti havemos errado, porque deixamos o nosso Elohim e servimos aos Bealim. Bealim, aqui o plural de Baal, que era um ídolo da época e um ídolo que é servido até hoje de maneira disfarçada. Porém, Yahová disse aos filhos de Israel: Porventura de Mitzrayim e dos Emorim e dos filhos de Amon e dos Pelistim e dos Sidonim e de Amaleque e de Maom, que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livrei eu então da sua mão? Naquela época eu não vos livrei? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros Elohim, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos Elohim que escolhestes. Ou seja, clame cada um ao seu ídolo, clame cada um à sua religião, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram a Jeová: Pecamos, erramos, falhamos. Faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia, neste Yom. E tiraram os Elohim alheios do meio de si, ou seja, jogaram os ídolos fora e serviram em Jeová.
deram ouvidos à sua voz. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Então o coração de Yahuvá só mudou para favorecer a Israel quando eles confessaram que estavam errados ao servirem a outros Elohim e não a Yahuvá, e quando eles se comprometeram a fazer conforme tudo que ele ordenasse, inclusive tirando os Elohim alheios, os Elohim das outras nações do meio de si, para servirem somente a Yahuvá. Essa é a medida que o Brasil precisa tomar. O povo brasileiro precisa abandonar os falsos Elohim para servir a Yahuvá, único e verdadeiro Elohim. Então, o clamor será ouvido. Vamos ao próximo texto, que se encontra no primeiro livro de Melahim. Em português aparece Reis. Então, primeiro livro de Reis, em hebraico Melahim, no capítulo 8, versículos 57 a 61. Vamos ver o que a Escritura Sagrada nos tem a ensinar. Versículos 57 a 61. Yahová, nosso Elohim, seja conosco como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas palavras, estas minhas palavras com que supliquei perante Yahuvá estejam perto, diante de Yahuvá, nosso Elohim, de Yom e de Laila, ou seja, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu Yom, ou no seu dia, para que todos os povos da Eretz, da terra, saibam que Yahuvá é Elohim e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito, ou seja, completo, para com Yahuvá, nosso Elohim, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje. Então, esse aqui é um clamor levantado por Shelomó, o rei Shelomó, filho de David, filho do rei David, está aqui se dirigindo a Yahuvá, o único e verdadeiro Elohim, pedindo que ele ouça a oração e que seja com eles assim como tinha sido com os pais, para os livrar, para os salvar. Não os desampare, fazendo com que o coração deles se incline para andar nos seus mandamentos, guardar os seus mandamentos, estatutos e juízos. Esse é o procedimento que devemos tomar se quisermos que as nossas orações, o nosso clamor chegue diante de Elohim para mover o seu coração ao nosso favor. Próximo texto se encontra no segundo livro dos Reis, segunda Melahim, segundo livro dos Melahim, capítulo 17, versículos 35 a 39, que diz assim: Contudo, Yahuvá tinha feito uma aliança com eles, e lhes ordenara, dizendo: Não temereis a outros Elohim. Não tenham medo. Se disserem que estão fazendo bruxaria, estão fazendo consulta a mortos, se estão fazendo oferendas em altares contra a tua vida, porque se Elohim estiver te protegendo, se Yahuvá estiver te protegendo, nenhum mal desses vai te alcançar. Não temereis a outros Elohim, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas a Yahuvá, que vos fez subir da Eretz, da terra de Mitzraim, com grande força e com braço estendido, a este temereis, a ele vos inclinareis e a ele sacrificareis. E os estatutos e as ordenanças e a Torá e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os Yamim, todos os dias, e não temereis a outros Elohim. E da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, não temereis a outros Elohim. Veja como ele frisa isso, não temer a outro Elohim. Mas a Yahuvá, vosso Elohim, temereis, e ele vos livrará das mãos de
todos os vossos inimigos. Porque eles não ouviram. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu costume. Assim, estas nações temiam Yahuvá e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim também seus filhos e seus filhos e os filhos de seus filhos até o Yom de hoje, até o dia de hoje. Então, isso aqui, o que está acontecendo? Estava havendo um ataque de feras ali naquela região. Nós vemos isso aqui no início do capítulo. Estava havendo um ataque de feras naquela região e os homens não estavam entendendo o que estava acontecendo. Até que eles descobriram que eles estavam profanando o território sagrado de Yahuvá, ali que ele tinha dado ao povo de Israel. E o que aconteceu? Aqui o rei de Ashur trouxe gente de Bavel, né, e fez habitar na cidade de Shomron, em lugar dos filhos de Israel. E sucedeu que eles procedendo dessa forma reprovada diante de Yahuvá, não temendo a Yahuvá, Yahuvá mandou entre eles leões que mataram alguns. Então, eles buscaram, consultaram para saber o que estava acontecendo. E aí, o rei de Ashur mandou ministros, sacerdotes, para que ensinassem ao povo como proceder naquela terra que era sagrada. Toda a terra é de Yahuvá, toda a Eretz pertence a Yahuvá. Então nós devemos saber como proceder para agradá-lo. E então Yahuvá, através dos seus mensageiros, ele vai ensinar que eles não deviam temer a outros Elohim, nem se inclinar perante ele, nem servi-los, nem sacrificar a eles, mas deviam fazer isso somente a Yahuvá. Seguir os seus mandamentos, a sua Torá, as suas ordenanças. E assim, Yahuvá os livraria de todos os inimigos. Mas eles não ouviram e fizeram segundo o seu costume. Então veja bem, eles estavam sofrendo mal, mas eles não deram ouvidos à voz de Yahuvá. Então o problema não foi solucionado, porque eles não procederam conforme a palavra de Elohim. Seguindo adiante com os textos, vamos agora para Yeshayahu 45. Yeshayahu, em português, aparece Isaías, mas o verdadeiro nome desta pessoa que escreveu esse livro é Yeshayahu. 45, capítulo 45, versículos 18 a 24. Diz assim: Porque assim diz Yahuvá, que tem criado Shamaim, o Elohim que formou a Eretz e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou Yahuvá e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da Eretz. Não disse à descendência de Jacob: buscai-me em vão. Eu sou Yahuvá, que falo justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações, nada sábios que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, nada sabem, feitas de madeira, e rogam a um El que não pode salvar. Olha só, isso é o Criador falando, que aquelas pessoas que carregam em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, de gesso, de pau, de pedra, e rogam a essas imagens que não podem salvar, essas pessoas não sabem o que estão fazendo. E muitas vezes você vê pessoas com diploma na mão fazendo esse tipo de coisa, mas precisam obter o conhecimento de Elohim para que possam servir ao verdadeiro Elohim. Anunciai e chegai-vos, tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, Yahuvá? E não há outro Elohim senão eu, El justo e salvador. Não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos. Vós todos os termos da Eretz, porque eu sou El e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca o davar. Davar é palavra em português. O davar de justiça, e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras em Yahuvá há justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele.
O que está acontecendo nesta nação nesse momento é uma guerra contra o Criador, uma guerra contra Yeshua, o seu ungido, o rei e governador dos povos. É uma guerra contra os seus servos, os seus santos, que servem a ele e que pregam a sua palavra. Por isso, não se engane. Yahová, ele pelejará por aqueles que confiam nele, e aqueles que o odeiam serão transtornados. Prosseguindo aqui lendo a Escritura, capítulo 46 de Yeshayahu também, este mesmo livro, versículos 5 a 13. Nós vemos o seguinte: A quem me farei semelhante? E com quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam o ourives e ele faz um elo, faz um deus. E diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move. Ou seja, você põe aquela imagem ali no seu lugar e ela não vai sair dali. Ela não tem pernas lá moldadas, mas essas pernas não caminham. Você tem olhos ali, mas esses olhos não veem. É um objeto morto. E se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou El e não há outro Elohim, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho, desde as Aratsot remotas, ou desde as terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá. E eu determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará longe, e a minha salvação não tardará. Me estabelecerei em Sion a salvação, e em Israel a minha glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um texto aqui mostrando que nada vale você levantar um clamor, fazer um jejum, fazer uma consagração diante de imagem de escultura, diante de um ídolo, diante de qualquer outro Elohim que não seja Yahová, porque você não terá resposta e nem terá salvação da sua tribulação. O próximo texto que eu gostaria de citar aqui, de ler, é de Irmiarro, capítulo 7. Irmiarro, em português, aparece Jeremias. Irmiarro, capítulo 7, versículos 3 a 11. Diz assim: Assim diz Jeová dos exércitos, o Elohim de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Olha a ordem dele: melhorai os vossos caminhos. Como é que a gente melhora o nosso caminho? Como é que a gente corrige o nosso caminho? De acordo com os mandamentos de Elohim. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Palácio de Jeová, Palácio de Jeová, Palácio de Jeová é este. Olha só, essa aqui é a casa de Deus. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros Elohim para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na Eretz que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros Elohim que não conhecestes, e então vireis, e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres? Podemos fazer todas estas abominações? Ou seja, a pessoa vive do jeito que quer, né? Mentindo, roubando, matando, fazendo mal ao seu próximo, maltratando o estrangeiro, o órfão e a viúva, abusando dos necessitados.
e depois serve a outros Elohim, e depois chega diante de Elohim dizendo que pode fazer essas abominações, que Yahová não vai fazer nenhum mal? Veja bem, olha, é Yahová que está falando, é o Criador. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz Yahová. Então Yahová está olhando do seu trono, está vendo que não está havendo justiça, que os juízes estão prevaricando no seu dever de julgar entre um homem e o outro, de dar a devida punição aos criminosos. E o que está acontecendo, na verdade, é que os criminosos são favorecidos e tratados como coitados. Mas Elohim não admite isto. Mais um texto, agora no livro do Navi, ou profeta Rocheia, em português, Oséias. Rocheia, ou em português, Oséias, capítulo 13, versículo 4. Diz assim: Todavia eu sou Yahová, teu Elohim, desde a Eretz de Mitzrayim, ou da terra do Egito, em português. Portanto, não reconhecerás outro Elohim além de mim, porque não há Salvador senão eu. Então, não devo reconhecer que exista qualquer outro Elohim que não seja Yahová, pois só ele realmente responde ao clamor, só ele pode salvar. Próximo texto, agora do Navi, ou profeta, Havacuc, em português, Abacuc. Havacuc, capítulo 2, versículos 18 a 20. Diz assim: Que aproveitará a imagem de escultura, que esculpiu o seu artífice? Qual é o proveito? O que adianta a imagem de escultura? Que foi um homem que chegou lá, pegou uma matéria bruta e modelou e agora está chamando de Elohim. E a imagem de fundição que ensina a mentira para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. De que vale? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas Yahová está no seu santo palácio, no Shamaim, no céu, na altura. Cale-se diante dele toda a Eretz, ou toda a terra. Próximo texto agora se encontra nos escritos dos discípulos do Senhor Yeshua. E o primeiro texto que eu gostaria de trazer aqui é o de Lucas, capítulo 16, versículos 13 e 14. Para aqueles que dizem, mas você só está lendo textos do chamado Antigo Testamento. Essa expressão não existe na Escritura, Antigo Testamento. Isso aí foram homens desviados da verdade que inventaram. Porque para dividir a Escritura Sagrada em Antigo e Novo Testamento e abandonar o que foi escrito antes. Mas veja que as palavras do servo de Yeshua, as palavras do Senhor Yeshua, dos seus discípulos, concordam com aquilo que Yahová, o Criador, falou desde o princípio. E vamos ver aqui em Lucas 16, 13 e 14, esse texto. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de achegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Elohim e a Mamon. Mamon aqui representa o dinheiro, a riqueza, né, o tesouro. Então não podemos servir a Elohim e ao dinheiro, à avareza. Mas há muitos que se apegam às riquezas terrenas, abandonando a Elohim, e nem sequer mais pregam a palavra da salvação para as almas, mas só se preocupam em dizer que Deus vai fazer, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar muito dinheiro, desde que você deixe tudo aqui na sacola, desde que você deixe tudo aqui de oferta. O que interessa para eles é a riqueza do povo, são os bens do povo, mas não ensinam o povo a como chegar-se a Elohim para servi-lo. E olha só o comportamento dos religiosos daquela época. E os perushim, em português fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele, porque eles sabiam que eles não serviam a Elohim verdadeiro, eles serviam a dinheiro, serviam a riquezas materiais. O texto da carta de Shaul
a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 4 a 6. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, que não há outro Elohim senão um só. Veja só Shaul, usando a mesma expressão que Yahuvá repetidas vezes falou ao seu povo de Israel no deserto, mostrando que a palavra de Yahuvá permanece para sempre. O ídolo nada é no mundo, e não há outro Elohim senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem Elohim, quer no Shamayim, no céu, quer na Eretz, na terra, como há muitos Elohim e muitos senhores, todavia para nós há um só Elohim, o Pai, Yahuvá, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Yeshua, o ungido, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então lembre-se disso, só há um Elohim, só há um Senhor, que é Yeshua ungido, e é a ele que devemos recorrer quando precisamos de salvação, de socorro, de ajuda, de orientação para ter a vida. E o último texto que eu gostaria de deixar para os queridos aqui neste vídeo é o texto que se encontra em Yohanan, capítulo 17. Yohanan, em português, aparece João. O livro escrito por João, Yohanan, discípulo de Yeshua, capítulo 17, em que mostra a oração que o Senhor Yeshua, o Rei da Glória, fez ao Pai quando ele estava ali finalizando a sua obra aqui na Eretz para salvar as nossas almas. E ele dirige ao Pai a seguinte palavra: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só, por único Elohim verdadeiro, e a Yeshua ungido, a quem enviaste. Se você quer ser livre da morte, se você quer ser livre do cativeiro de Satã, se você quer ter a vida eterna, você deve conhecer o único e verdadeiro Elohim e recorrer somente a ele, e a Yeshua, que é o caminho, a verdade e a vida, o único que pode te conduzir ao Pai. Que Elohim te abençoe e clame a Yahuvá. Como ele disse, buscai a Yahuvá enquanto se pode achar. E em outra parte diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E em outro lugar diz, aquele que invocar o nome de Yahuvá, ou seja, que chamar pelo nome de Yahuvá, será salvo. Que Elohim te abençoe e até a próxima.